Boa noite, senhora, boa noite, senhor. O senhor está pagando agora a sua terceira ou quarta parcela do IPTU? E o imposto de renda, que lhe prometeram a devolução, já recebeu? Aquele tanto de imposto que o senhor pagou? E o senhor sabe que lá na gasolina a metade é imposto? E como a metade do combustível é imposto, então a metade da passagem de ônibus que a gente paga, tudo a metade é imposto. Aquele quilo de arroz que a gente compra no supermercado é quase 30% de imposto. A cachaçinha que a gente toma no fim de semana, mais da metade é imposto. Os remédios que a gente toma, minha mãe toma 13 todo dia. A metade é imposto. E não é barato, não. A pensãozinha da velhinha é todinha para comprar remédio. Pois é imposto demais. E as nossas estradas estão só o bagaço, tanto as federais quanto as estaduais. As nossas ruas das nossas cidades estão um bagaço, a gente não tem sistema de esgoto, a maioria das pessoas não tem água encanada nos interiores do Maranhão, mas o imposto ninguém escapa. Tu pode estar em São Luís, no Junco do Maranhão, ou lá em São Bento, cada quilo de alimento que você comprar, você está pagando imposto. No nosso colega Heródoto Barbeiro, que passa daqui a pouco, todo dia ele mostra lá o impostômetro, que o senhor pode acessar também. É só o senhor ir na internet e colocar lá impostômetro, que o senhor acha. Quanto que já pagamos de imposto até agora em começo de setembro? É 1 trilhão e não sei quanto. Mas parece pouco, né? Porque o governo está querendo voltar com aquela antiga CPMF. O senhor e a senhora que são um pouco mais velhos se lembram disso. Lá do governo Fernando Henrique, qualquer dinheirinho que o senhor tirasse no banco, lá do seu salário, o senhor pagava uma percentagem de imposto. Era uma percentagemzinha assim, 0, alguma coisa, mas que lá no final do mês dava para comprar uns 10 quilos de carne, dependendo da movimentação de cada brasileiro. Pois estão querendo criar de novo. O presidente Bolsonaro falou não sei quantas vezes que não ia recriar a CPMF. Aí o grande Paulo chega lá e diz, vou criar a CPMF. Por enquanto, o Congresso diz que não passa. O Maia lá na Câmara dos Deputados diz que não passa, o Alcolumbre no Senado diz que não passa. Mas quantas vezes a gente já viu eles fazendo acordo lá entre eles e vai passando. É reforma da Previdência, reforma do trabalho. A reforma trabalhista era para aumentar o emprego, mas aumentou, foi o desemprego. São quase 13 milhões, 12 milhões e meio de desempregados no Brasil. E estão dizendo que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil. Aí vão criar mais essa CPMF. E aí, eu até falei aqui outro dia, a gente trabalha 5 meses para pagar imposto. Aí o resto que sobra é para a gente pagar o resto da nossa vida. E vão criar mais um. Se a gente não ficar de olho, vão criar. O senhor quer pagar mais imposto? O senhor que votou em Bolsonaro, o senhor votou nele para ele arrumar mais imposto para o senhor? Ou o senhor votou nele acreditando que ia ter emprego, que a saúde ia melhorar? A educação eu não vou nem falar, porque se o senhor tem a sorte de ter um filho bolsista ali na Universidade Federal, ele já dançou. Aquele meninozinho aqui do Nordeste que ganhavam R$100 para estudar matemática, já perderam.
Para continuar falando aqui de comunicação, de democracia, de igualdade social e de desigualdade social, nós recebemos o colega jornalista e militante político Emílio Azevedo. Emílio, seja muito bem-vindo aos Analistas. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Natanael. Primeiro agradecer aí o convite, a produção do programa. Também para conversar. Quer pagar mais imposto, meu filho? É muito fácil, né? Joga na conta dos outros, né, Geraldo? Na conta dos trabalhadores, né? Joga na conta da que está embaixo da cadeia. Né? Porque o rico não quer um pago imposto, né, Geraldo? Paga só depois de muita briga judicial, né? Há alguns anos saiu uma reportagem. Na época, sabe quem era o comandante da Fiesp? Como é o nome desse agora que fez o pato lá? Será que ele ainda vai fazer um pato novo? Depois a gente pergunta. O SCAF? O SCAF. Não, era o Antônio Hermílio de Moraes na época. O atual antigo era o SCAF, que saiu candidato a... Exatamente. Mas na época dessa reportagem, viu, Emílio? Fizeram uma reportagem. Eu tinha uma amiga que tinha um cargo bom no governo do estado, mas cargo bom assim, dá para viver, para comprar um apartamento desses que tu passa 20 anos pagando. Aí na matéria eu li lá quanto o Antônio Hermílio de Moraes, que na época era o maior industrial brasileiro, quanto ele pagava de imposto. Aí eu olhei o preço lá, o valor, e perguntei para ela: vem cá, tu como uma alta funcionária do governo do estado, concursada, tu paga quanto? Aí ela pegou lá, era o mesmo tanto que o Antônio Hermílio de Moraes. Eu digo: vem cá, tu anda de Bentley, de Rolls Royce, tu tem jatinha? Mas não. E aí, vai? Um delegado de carreira paga o mesmo tanto um delegado da Polícia Civil paga o mesmo tanto de imposto de renda do que o maior industrial brasileiro. Tá certo, Emílio, isso? Você que estuda muito a desigualdade social? Eu estava ouvindo essa semana um pessoal, eleitores de Bolsonaro, e a zanga que esse pessoal tem com o sindicato, com o ONG, com o movimento social. Para eles são todos bandidos, né? Bandido. E aí eles são convencidos disso. Bandido. Eu perguntei para ele: tu já paraste para pensar, tu tem tanta zanga de ONG, de movimento social, quanto de imposto paga Mauro Fecuri no Selma? O Selma é uma entidade sem fins lucrativos. Até, não é isso? Não sei. Sem fins lucrativos. Essas universidades particulares são tidas como universidades sem fins lucrativos. Mas a direita tem sempre raiva O Bolsonaro, Geraldo, é um projeto, está a serviço da elite brasileira. É um fato. O Bolsonaro governa para os ricos. É destrambelhado, é tosco, é de extrema direita, a própria direita bate nele, mas quando o assunto é isso que está falando, exploração dos pobres, manutenção de privilégio, manutenção de desigualdade, eles fecham com o Bolsonaro. A reforma da Previdência, essas questões. Aí não tem... A crise vai dando ali porque ele é muito despreparado, é muito incompetente, se articula muito mal politicamente, governa junto com os filhos, então esse estilo dele desagrada a própria elite. Mas, em certa medida, quando é para manter os privilégios, aprofundar a desigualdade, aprofundar a exploração, aprofundar até mesmo o desemprego, porque às vezes o desemprego interessa, porque se tem muito desempregado, eu pago menos, tem muita gente procurando emprego, né? Eu acabo pagando menos para o trabalhador. Então nisso o Bolsonaro é um capataz da elite, né? Está sendo um capataz da elite durante esse período. Talvez não queiram mais ele para 2 mandatos, mas para esses próximos anos ele está servindo direitinho para os ricos do Brasil. E é engraçado que o presidente Bolsonaro, assim como as pessoas que o cercam, muitos dos seus eleitores, se dizem muito patriotas, muito defensores do Brasil. E a gente não precisa nem falar no longo prazo, a médio prazo, esse tipo de atitude só faz o Brasil ficar menor, você não acha? Rapaz, eu acho muito estranho esse patriotismo desse povo. É um patriotismo meio torto, né?
Porque também, esse pessoal também, por um lado, eles têm o ódio do Brasil, ódio do que é genuinamente brasileiro, tem raiva de negro, tem raiva de índio, são racistas, raiva de pobre. Mas no meio disso, dessa coisa fascistoide, tem um patriotismo que é estranho. Se ajoelha para norte-americano. Bate continência para a bandeira. Americana. É um patriotismo que é estranho, até difícil de entender, na verdade. Você é patriota, Natanael? Sou, claro. É? Você cortaria todo o investimento na educação nacional? De forma alguma. Eu sou um patriota daqueles, Geraldo, que não comemora aniversário de São Luís, porque como é que eu posso comemorar a morte de vários índios naturais dessa terra, nossos antepassados, né? Aí vem um grupo de europeus aqui, explorar, se viciar, né, as nossas crianças indígenas, tentar escravizar, e eu sou obrigado a comemorar isso como uma coisa boa? De forma alguma, Geraldo. Né? Então, assim, eu acho que esse patriotismo que a direita tenta pegar para ela, né, isso é de todo brasileiro. Né? Não é mérito da direita amar o país e a pátria. Acho que é todo brasileiro. Então, assim, essa coisa da direita, extrema-direita, dizer que é o Brasil acima de tudo, isso é balela, porque o presidente sabe nem cantar o hino direito, como vazou o vídeo, ele cantando Margens Flácidas, né, Geraldo? Então, né, esse patriotismo aí para a rede social ver, Olavo de Carvalho e sua turma ali, para mim não cola. E o cônjuge dele, será que canta certo? Rapaz, eu lembrei agora, falou de hino nacional, eu lembrei Dá licença aqui, Natália, mas o jogo do Sampaio domingo, né? Voltamos para o nosso lugar, entre os melhores times do Brasil. E o Sampaio, na hora do hino... Por isso a camisa verde aí, amigo? Sampaio São José e a CBF botando lá o hino nacional e a torcida cantando a música do Acomabu, Sereia. Eu digo, rapaz, cada povo escolhe o seu hino, né? A torcida, uma parte, né? Ignorou o hino nacional, fazendo a festa, cantando várias músicas que a torcida organizada canta, inclusive a música do Acomabu, que coincidiu com a hora do hino nacional. Eu prefiro a música do Acomabu do que o hino nacional, particularmente, me representa mais. Bom, eu acho que quem foi o compositor, Geraldo? Teve eleição para esse hino? Do hino nacional? É. Osório Duque Estrada, que fez a letra e... Eu não tenho memória, foi de quando, assim, né? O hino, acho que a melodia é final do século XIX e a letra é século XX. Eu já. acho, Emílio, que está acima de qualquer coisa. Não dá para ninguém se apropriar disso. É uma obra, né, Geraldo? Eu acho. E o momento histórico também do país não refletia. Acho que pelo contrário, né? Acho que no Brasil, né, era o ufanismo ali que é nossa, da nossa terra, né? Infelizmente, essa apropriação indevida aí, né, que chega até a dar raiva um negócio desse. Né, dizer que, só eles amam a pátria e ninguém mais ama a pátria nesse país, né? Tem que amar o povo, né? A pátria, né? O hino é de todos nós. Eu, aliás, gosto muito do hino nacional, que a gente chama carinhosamente de Virudu, né? Mas, enfim. Vamos fazer nossa paradinha e voltamos já para falar um pouco mais de Brasil, de Maranhão, São Luís. Voltando aqui com os analistas, hoje recebemos o jornalista Emílio Azevedo, que está aqui nos ajudando numa discussão sobre democracia, comunicação e desigualdade social, que não por coincidência é um evento que a agência Tambor, que é a agência de comunicação do Emílio Azevedo e do nosso querido amigo Ed Wilson, que era para estar aqui com a gente hoje, mas não está lá. Ele é um desses que trabalham, desses funcionários públicos, professor da universidade que trabalha e trabalha muito. E o Emílio veio fazer essa representação e falar um pouco desse evento que vai acontecer na Universidade Federal do Maranhão, amanhã, no finalzinho da tarde, que eles chamaram de Comunicação, Democracia e Desigualdade Social. Eu queria fazer essa discussão, Emílio. Por exemplo, comunicação e democracia são coisas boas e a desigualdade social é algo a ser combatido. Quando vocês pensaram esse tema, qual que foi essa relação que vocês fizeram
entre comunicação, democracia e desigualdade social, e não igualdade social. Antes de falar especificamente do tema, só fazer uma correção? Uma ressalva, né? Que a Tambor é um projeto coletivo. Eu e a Adilson fazemos parte. Isso, perfeito. Mas tem outros atores ali dentro. Nós fizemos nossa amiga Flávia tá no grupo. Tem uma coordenação de Rejane, não dá para citar todo mundo, mas de fato eu peço perdão pelo equívoco, mas é isso mesmo. Nós também somos donos. Isso, exatamente. E em relação ao tema, esse Geraldo, são coisas que caminham juntos, né? Quando se pensa em concentração de mídia no Brasil, se pensa na Globo, né? Quando é que a Globo TV, o sistema Globo se instala no Brasil? Exatamente na ditadura militar. Lá ele cresceu, né? Virou essa mega empresa que é hoje. É muito difícil você falar em democratização de comunicação se não existe democratização de tudo, né? Quando você tem mais democracia numa sociedade, você tem uma comunicação mais democrática. Quando você tem uma sociedade menos democrática, com mais concentração de poder, a mídia também reflete isso, sendo menos democrática, né? Até porque, na nossa visão, é uma opinião que eu particularmente tenho, eu acho que comunicação e política caminham muito juntos, né? O jornalismo é uma atividade de natureza muito política, né? Algumas mesas que eu já participei, aí, ao longo do tempo, e já pensando mesmo de 10, 15 anos para trás, lembro daquele evento que o finado, lá professor da UFMA, fazia um debate, agora eu esqueci o nome dele, que era Bom de Grog, lá da difusora. Coelho Neto. Coelho Neto. Lembro que eu participei de uma mesa do evento dele lá e tinha um rapaz do Rio Grande do Sul e disse, não, porque jornalismo é serviço. O jornalismo também é serviço. Não, o jornalismo é entretenimento. Também. Mas uma emissora de TV também é um instrumento político, a gente sabe disso, né? Ninguém bota... qualquer veículo de comunicação é também um instrumento político, a gente sabe disso. E sendo instrumento político, lida com política, lida com falta de democracia, com excesso de democracia. Então, esse debate que a gente... Existe, Emílio, excesso de democracia? É bem democrático ou pouco democrático, ou mais ou menos. No caso desse debate que nós estamos propondo, é parte de um processo, né? O Vir de Fato já tratava disso, o movimento de rádios comunitárias que o Adilson participa já tratava disso há mais tempo. Esse movimento de rádios comunitárias já é dos anos 90, não é? Que criaram, inclusive, o Fórum Nacional de Democratização de Comunicação, que está até vindo aqui para o Maranhão. A Tambor não foi convidada, não sei porquê, talvez porque a gente não seja democrático. Então, é um debate permanente, é necessário. E é engraçado que a sociedade discute pouco isso, né? Discute pouco, a sociedade se acostumou, a gente ainda está numa geração que nós somos ainda os netos da Globo, né? A geração que acha que... Emílio, vamos inverter essa ordem aqui, né? A gente fala muito como emissor, né? A gente como jornalista, né, Geraldo? Como emissor dessa mensagem, né? Para quem o telespectador, a comunicação é um processo de emissão e recepção de mensagem. E o lado do receptor, como é que você enxerga o lado do receptor quando está recebendo toda essa gama de informação aí, para tudo quanto é lado, falsa, verdadeira, de lados, sem lados? Como é que você encara aí o papel do receptor hoje na atual conjuntura política maranhense? Vamos deixar o Maranhão, vamos deixar um pouco de lado aí o cenário nacional. Com as redes sociais, o antigo receptor tornou-se protagonista, né? Porque todo mundo tem o seu Twitter, seu Facebook, seu Instagram. Todo mundo virou emissor, né? Ele utiliza ali para ter um pouco aqui algo de coluna social, né? A gente, das antigas colunas sociais, Instagram, né? Toda... Que antigamente você tinha que ir lá dar uma gorjeta pra gente na Holanda para aparecer na coluna social. Agora não precisa mais. O cara vai pro Instagram, você bota lá a foto dele e tá já com a coluna social resolvida, né? Tem esse aspecto, mas também se fala muito de política em rede social, em assuntos sociais, assuntos de interesse público, né? E tem filósofos, tem sociólogos tem agora, tudo, né? Tem tudo, né? Entre aspas, né? Mas, por outro lado, acho que o jornalismo ele não perde o espaço, porque é preciso fonte, é preciso referência. Então, nessa aparente caos, né, que se tem nas redes sociais, que é um caos aparente, ou é um caos aparente, isso vai depender de quem olha, mas você precisa de referências.
no meio da confusão, não, foi a Folha de São Paulo que deu. Aí o cara tem que bater na Folha, mas foi a Folha. É diferente do Geraldo falar, do Natanael falar, do Emílio falar. Não, foi nos analistas, que está dentro de uma emissora de TV. Aqui dentro você já tem uma personalidade própria, cria uma referência. Como a Tambor é alternativo, vai criando uma referência. Né? Então, essas referências, o The Intercept, então, o jornalismo não perde espaço, ele continua sendo referência. E é um desafio da sociedade civil, que no caso a Tambor entra nisso, de criar espaço de referência, para democratizar a informação, para que não só os empresários possam ser, né, os emissores. Né? E no caso do debate que a gente está fazendo, Natanael, tem um pouco disso, porque não existe nenhum jornalista na mesa. Você tem, de formação, você tem uma quebradeira de coco, um historiador, que é professor de universidade e pastor evangélico, e uma moça que é comunicadora popular, mas a formação dela é de história, que fundou uma revista de ativismo lésbico. Então a gente quer falar de comunicação, mas ouvindo pessoas tudo bem, tem uma revista, essa é que tem mais identificação, mas ouvir atores que estão nesse processo e que também fazem comunicação. E a gente vai participar do debate, se inscrevendo para falar e tal, mas ouvindo também a sociedade. Pois é, mas... Deixa só eu fazer uma referência bem direta a isso que você tinha falado, que eu acho que vai fechar essa triangulação, Emílio. Você falou nas referências, citando grandes jornais como Folha de São Paulo, aí um programa pequeno como os analistas, ou uma agência pequena como a Tambor, que não importa o tamanho, são referências, porque a gente sabe quem são, o que fazem, de onde vêm e para onde vão. Então a referência é essa. Aí tem essas pessoas dessa mesa que são referências políticas e não são referências de comunicação. Mas em contrapartida às referências, que foi mais ou menos o que Natanael acho que quis discutir, nós temos o popular não sei, só estou repassando, que está assim. Como, eu acho que era isso que você queria discutir também, né, Natanael? Como a gente, jornalista, como nós que trabalhamos a emissão da informação com responsabilidade por sermos referência, como tratar isso bem aí? E só um adendo também, completando, Emílio, hoje em dia, por mais que tenha expandido a quantidade de emissores, né, as ferramentas das redes sociais também acharam um jeito do poder econômico poder emitir mais. E de travar, né? Com os algoritmos ali do Instagram, Facebook e tal, se o cara não investe nada, já diminui o alcance dele e todo mundo fica refém também desses oligopólios aí, que no caso é o Google aí, o Instagram, o Facebook, né? E assim, o que está ali, eles permanecem no nicho restrito. É isso que eu falo, assim, como é que está o receptor quando pega uma mensagem mais elaborada, que quer assim, ter um fundo mesmo, pô, isso aqui é confiável, nesse cenário hoje em dia aí, redes sociais, cenário digital? Eita, tem muita coisa, Emílio, para tu falar. Primeira questão da confiabilidade, né? Isso aqui a gente vai falar da confiabilidade, mas antes da desigualdade. Quando tu falaste aqui, quando você tem uma sociedade muito desigual, e o maior problema da sociedade brasileira é a desigualdade, a maior violência. Fala muito em violência de assalto, a gente estava falando do nosso amigo que foi assaltado, violência contra a mulher, contra negro, contra índio, contra LGBT, essas violências são todas abomináveis e precisam acabar, precisam ser controladas, precisa ter punição para isso. Aí uns acham que vão resolver na bala, como o pessoal que votou em Bolsonaro, que é uma estupidez, um equívoco, mas a maior violência que tem é a desigualdade social. É alguém ter a possibilidade de viver como um marajá e o outro dormir na rua. Um acumular riqueza e o outro viver como pedinte no sinal. Quer dizer, esse tipo de sociedade é inconcebível. E a comunicação reflete isso, porque tem a comunicação dos ricos e a comunicação dos pobres. Na comunicação do rico tem contradição. Como eles precisam de credibilidade, eles precisam de um Geraldo, de um Natanael para fazer lá o jornalismo, porque senão lasca, precisa da credibilidade. Mas tem os interesses dos ricos, a gente sabe disso, os patrocinadores, quem paga a conta tem influência em qualquer veículo de comunicação. Então, por isso, quando se fala em comunicação, democracia e desigualdade social, é porque os pobres, os trabalhadores têm que organizar a sua comunicação para entrar no jogo. Isso é uma coisa. Quanto à credibilidade, que o Geraldo falou há pouco, não sei, estou só repassando, para quem não é jornalista, isso... Não tem significado. Nós trabalhamos com fonte.
Nós trabalhamos o jornalista, ele tem o pressuposto de tentar chegar à verdade dos fatos. Como é que eu vou chegar à verdade dos fatos com mentira? Eu acho que tem muito, sabe que no jornalismo tem muito bandido que vive disso, mas a profissão está associada à verdade dos fatos. Então, se tu te aproxima da verdade, tu ganha credibilidade, tu ganha audiência, tu ganha... torna-se uma referência. Não é esse rapaz que está aí abalando o Brasil ou mexendo com o Glim, o cara está ali, ele tem que... Está tudo checadinho, papai, tudo checado. Por exemplo, eu tenho uma experiência que eu tive com um livro, né, de escrever livro, reportagem, o desafio, gira quase uma angústia no final, é tu checar cada informação que está ali, porque, meu irmão, de 200 páginas, quantas afirmações são feitas numa reportagem? Então você tem que ver todas as afirmações, porque principalmente se você vai bater em alguém poderoso, bem, se tiver uma, tu dá 500 informações. 499. Errado é que Os 20 advogados dele vão estudar uma por uma. Então tu tem 499 certas. Uma tiver errada, tu já te lascou. Então, agora, eu creio que isso que definiu a eleição do Bolsonaro em 2018, que foi a mentira, que hoje está em inglês fake news, que é calúnia, injúria, difamação, a mentira deslavada, a covardia. Essa semana eu vi um vídeo que o Glauber, aquele deputado do PSOL, teria pego uma propina, um negócio mais... uma fraude, né? Uma mentira. E estava lá, dizendo que era o Glauber. Não era ele. Mas eles passando, olha como é o cara do PSOL, não sei o quê, pegando a propina. Aí tinha um sujeito pegando dinheiro, botando no bolso, como se fosse o Glauber. Não era o Glauber, era mentira. Eu acho que isso tem vida curta. Eu detesto fazer profecia em política, mas não acredito que esse festival de mentira... Me lembro quando a Marielle morreu, ela era mulher de traficante, todo tipo de calúnia. Hoje eu percebo que as pessoas passam... Mas dizem, olha isso aí, mas o desconfiômetro da sociedade, ela cresceu. Cresceu? Mas ela também, cresceu. Emílio, né? Agora, tem todo tipo de maluco, né? Aí entra um detalhe na fake news que a gente conversa, Geraldo briga muito, que é a questão da pós-verdade, porque enquanto isso... Eu gosto da pós-verdade. Vem veículos tradicionais, sabe, e criam uma narrativa quase que paralela, mas que deixa ali pessoas em dúvidas. Né? Como teve casos aí recentemente, grandes emissoras aí que deram barrigadas feias aí, nessa cobertura política. Então, assim, nesse aspecto ali, a coisa da bolha, ela é preponderante, porque quando se fala para uma bolha, essa bolha reproduz. E essa bolha reproduzindo ali, por mais que seja uma coisa sem importância, não é um grande veículo, mas os caras estão ávidos por acreditar em alguma coisa dentro daquele espectro ali, que eles acabam validando aquilo ali como verdade. Né? E isso em rodas comuns, assim, de senhoras que estão ali comendo churrasco no fim de semana, ou um grupo de amigos ali, isso vira um debate sem fundamento, que no final está praticamente ratificado como verdade. Mas toda bolha, Pode, faça o comentário, depois eu chamo o intervalo. Toda bolha vou tentar ser rápido, toda bolha está suscetível a ser furada. Eu lembro, eu estava terminando o curso de comunicação, em 1994, estava encerrando e teve a eleição tinha a Rosiana, era candidata, contra a Cafeteira e contra a Jackson. E Rosiana tinha todos os meios de comunicação na época, todos a favor dela. Cafeteira não tinha, Jackson não tinha. E tinha todos os prefeitos e todos os deputados. Quando teve a eleição, ela teve 49% dos votos. Naquele tempo não tinha rede social, não tinha nada. Então e a campanha era muito mais rica. Então o que justifica você ter todos os instrumentos de comunicação na mão, da época, e não ganhar de 80%? Por quê? Porque a sociedade ela tem as suas contradições. Porque não é só a rede social, não é só... Também na igreja se tem informação, no sindicato, no ambiente de trabalho, na família, na escola, na universidade. Informação vem de todo lugar. Então tem muitos filtros. Mesmo nas bolhas não tem uma unanimidade. Tu acha que todo mundo que votou em Bolsonaro está pensando do mesmo jeito agora? Não, mas tá. Eu acho também que a situação é grave, porque mesmo na bolha e um pouco fora dela, a manchete prevalece e o cara não vai atrás do final, né? Mas vamos atrás do intervalo, né, Geraldo? Tem que faturar, Roberto tem que faturar. Antes de terminar, eu só quero pedir uma coisa para vocês que acompanham muito aqui o nosso programa. Todo mundo tem os seus grupos de WhatsApp, de família. Nunca faça isso. Nunca diga, não sei, só estou repassando. Se você não sabe de onde vem, quem fez... Não passe para frente. Não passe para frente.
Só isso. Se você não fizer isso, tá indo tudo bem. E antes de passar, cheque muito. Ou né? então vá atrás dos checadores profissionais, que são os jornalistas. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o jornalista Emílio Azevedo. Sim, Grandão, tu estava com uma ideia aí. Não, é aquela coisa que a gente está discutindo, né? Mesmo em tudo aquilo ali, né? Vai falar do Reis Pacheco? Não, todo dia acontece um Reis Pacheco hoje em dia. Agora né? A última aí é o Adorno, compositor dos Beatles aí, pô, né? Né? Se fosse pelo menos ali, né? Pelo pensamento de Adorno, ele seria o próprio a abominar os Beatles, porque a escola de Frankfurt não gostava de cultura popular. Daqui a pouco ele vai vir com o Olavo de Carvalho, com Black Sabbath e Aleister Crowley, né? Esses aí são mais fáceis de derrubar. Mas então, Emílio, a gente aqui também no Maranhão, né, principalmente na política maranhense, passa por esse tipo de confusão de informações, de análises, né, de coisas plantadas ali para ver. Faz parte até do processo político ali. E tudo isso ali hoje em dia se caminha muito rápido, se vai tipo um rastilho de pólvora, vai chegando ali, tudo isso. A gente tem acompanhado, né, o trabalho da Agência Tambor, uma postura bem independente também, e assim, no que tange esses conflitos, né, de direita, esquerda, e até trazendo uma coisa da política para o Maranhão também. Você hoje, como membro lá da equipe da Rádio Tambor, que aproveito para parabenizar ali com o jornalismo, né, de excelente relevância para o nosso estado, como você e sua equipe ali encaram isso no dia a dia, nessa cobertura, né? Vocês têm aquela, claro, ali por ser uma coisa mais atrelada à esquerda, a direita ali, normalmente ali tende a espalhar coisas ali contra e a favor. Como é que você enxerga isso hoje na redação lá da Agência Tambor? Como é que você orienta ali a galera lá? Em relação a tratar o tratamento da notícia, né? Sem o posicionamento ideológico direita ou esquerda. Como é que você está tratando disso lá? Nós somos assumidamente de esquerda, mas tem uma equipe de jornalistas, são profissionais. O jornalismo ele pode ter posição ideológica e política, Natanael, Geraldo. Ele só não pode brigar com os fatos. Os fatos são os fatos. Na hora que o jornalista começa a perder, é quando começa a querer brigar com os fatos. Um fato, Emílio esteve nesta quarta-feira na TV Guará para conversar com o Geraldo e com o Natanael, no programa Os Analistas. É um fato. Se eu disser que não, Geraldo não estava, eu tinha uma quarta pessoa na roda, então existem os fatos. O tratamento, você parte dos fatos. E a partir do fato? Aí, a partir do fato, nós temos um programa que tem esse estilo de opinião, que é na segunda-feira, que é mais opinativo, e normalmente não existe uma discordância, uma concordância de opinião, a gente não tem roteiro, a gente tem um tema, os três chegam lá e cada um fala o que pensa. E esse programa ele existe por esse momento do Jornal Tambor existe por uma demanda do público. Eles pediram que a gente desse opinião. Engraçado isso, né? Pois é. Como as pessoas querem ouvir. É mais ou menos. E durante a semana, o perfil ideológico está muito nos convidados, porque os convidados são do campo popular. Então aí você tem um alinhamento claro com o setor esquerda. Dificilmente eu vou colocar ali para falar o César Pires. César Pires. Respeito quem bota. Eu não estou dizendo que está errado botar. É uma opção que a gente fez. E a gente é muito claro com o nosso público, né? Mas isso também ali não... O César Pires é ouvido com trabalho de escravo, não tem como botar lá. Mas a mídia de mercado é natural que bote. Por quê? Porque a mídia de mercado leva em consideração as instituições. O cara é um parlamentar, ele tem uma representação dada pelo povo, né? Não vai se entrar aqui no mérito que todos os votos do Maranhão são comprados, ou quase todos, mas não é essa a questão. Formalmente, ele é um representante do povo. Então, a mídia de mercado vai botar porque ele é uma autoridade constituída. Então, essa é a lógica que existe. No alternativo, essa lógica já não prevalece. O protagonismo já são de outros atores. Então, Nathaniel, há uma escolha de quem é o protagonista. Eu trabalhei, por exemplo, em jornal impresso diário, em editoria de política, e hoje eu fico pensando, cobrir a política do Maranhão a partir da Assembleia Legislativa, você está tratando do Maranhão real? Não, hoje em dia na minha opinião, não. Né? O Maranhão real... Tem que ver a bandeira do blog. No Maranhão real, não está na Assembleia.
Pois é, mas assim, Emílio... Porque as contradições na sociedade não estão ali. Antes de entrar na Assembleia, voltando um pouco ali à questão da comunicação ali, vamos chamar ideológica, né? Mas tudo é ideológico. Tudo é ideológico. Eu também tenho, né, minhas ideologias. É engraçado que Bolsonaro, ele é o cara mais ideológico que tem, todo mundo que fala que não tem viés ideológico. A né? fé é ideológica. E dentro desse espectro ali, como no jornalismo ali, vocês não acabam também falando ali para a bolha da esquerda? Você acha ali que é interessante para o debate trazer o outro lado, nem que seja para apertar, para perguntar, para instigar, né? Até para promover o debate, porque assim, eu acho que caminha, sabe, a comunicação, Geraldo. Eu nunca usei esse termo aqui, até porque a gente vem discutindo muita coisa, mas caminha também para 2 blocos de comunicação que falam para si e pouca gente no meio ali, espremida ali, procurando o norte ali. Existe um desafio de furar a bolha. Esse desafio existe. Tanto é que no programa nosso lá, a gente fala de futebol maranhense, fala de... não fica com aquele sindicalês, nem aquela coisa de falar eternamente. A gente fala dos assuntos que estão sendo conversados nas esquinas também. Não é? Agora, quando entra no viés político... Porque Natanael, é engraçado. A mídia conservadora, hegemônica, a palavra é essa. Vamos pensar assim, a Globo cria a ideia de que aquilo é imparcial. Aquilo não é ideológico, é imparcial. Não é. É extremamente ideológico. Estamos falando de desigualdade social. Você nunca vai ver num grande veículo de comunicação se falar das causas da pobreza. Claro. Você vai falar, mostra o pobre, coitadinho do pobre, mas não discute nunca a causa da pobreza. Uma foto que ganha prêmio. Né? Então, vou dar outro exemplo. Quando você pega uma matéria, vamos voltar a falar da concorrente aqui de vocês, da Globo. Um pai, foi aquele caso da menina, eu me lembro que eu participei de uma mesa com o Francisco José, ele se zangou e eu botei esse exemplo, ele se zangou mais ainda. Isabela Nardoni, uma criança que foi morta, teria sido morta pelo pai. Efetivamente, isso não nos interessa. Não é um assunto para se tratar 2 meses. Aqui no Maranhão... É um drama de família. Uma coisa trágica, terrível, mas não é um assunto de interesse público. Aí transforma uma tragédia familiar numa novela de interesse público, que não é de interesse público. O que ele está falando é a mesma coisa que eu já toquei no assunto. Lembra do gordinho que batia na mãe? Eu vou falar. Que foi sumariamente condenado em poucos dias ou poucos meses e morreu na prisão? Porque bateu na mãe, é o estrangeiro do caminho. E é um assunto privado. Então, você pode discutir assim, bem, vamos fazer uma matéria aqui sobre questões psiquiátricas, a loucura, a doença, o que leva um pai a matar uma filha. Mas não... Aí pega entrevista com a mãe da Isabela. Como você está se sentindo? Pô, tô ótima, né? Não existe isso, né, papai? Aí a mulher chora, aí tu faz o close na moça chorando. Por que isso é ideológico? É ideológico porque precisa de uma coisa chamada audiência. E a audiência é dinheiro. Eu lembro que, nesse caso da Isabela Nardoni... Eu já penso, eu acho que é ideológico. Só que assim, eu lembro que um domingo eu estava ali numa casa de alguém da minha família, começou aquela chamada, à noite vai ter entrevista com a mãe da Isabela Nardoni, à noite vai ter entrevista, aquela chamada. Quando chegou no final da noite, finalmente veio a entrevista. Eu fiquei curioso para ver, um detalhe que eu queria ver quem era o anunciante da entrevista. Era um anunciante. Johnson & Johnson. Não me lembro. Foram 3 blocos. O mesmo anunciante. Eles leiloaram a entrevista. Tem uma música então, é ideológico porque é comercial. Aí quando a gente bota o sindicalista para falar, também é ideológico. Agora, eu entendi a tua pergunta. Como você fazer para não ficar Vasco e Flamengo? Se ficar Flamengo, o lado do Vasco está lascado, né? Mas como não ficar? Para ficar uma coisa que consiga falar para a maioria. Mas não é fácil. Não, e assim, né, eu não considero nem que é ideológico essa coisa do... Pegando o teu exemplo da Isabela Nardoni, é uma coisa de agenda 7, porque a gente tem uma comunicação aqui também dessa herança matriarcal lá, que a gente acaba sendo província nesse sentido, a gente acaba absorvendo a agenda 7 de lá, porque isso é um caso de família de lá de São Paulo. Ah, claro. Aqui tem casos bárbaros que não tem a mesma publicidade que acontece nacionalmente. É uma menina que tinha um perfil estético que agradava, típica de novela da Globo, né? E isso ali é ruim porque a nossa própria imprensa, sabe,
imerge naquilo ali e passa a transformar aquilo ali também como agenda 7 para a gente aqui no Maranhão. Mas Então, eu acabei assim, não respondendo a tua pergunta em relação ao Maranhão, mas sim. Vai ter que vir na outra vez. Mas essa história bem aí foi vastamente discutida na década de 60, lá numa revista famosíssima na França, que era o Cahiers do Cinéma, Cadernos de Cinema, onde alguns jornalistas marxistas e outros não marxistas, porém não... Menos ideológico. Eram brigando, que um dizia que explorava o humanismo choromingão, eles sempre citando a guerra do Vietnã, aqueles conflitos na Ásia. Aí um cara disse, realmente está explorando o humanismo choramingão. Por outro lado, nós não podemos negar que a pessoa estava chorando, estava sofrendo, e nós sabemos qual é a causa desse sofrimento. Então, enfim, é uma discussão que não tem fim. Emílio, promete ser rápido para a gente não perder o bloqueio compartilha? É muito semelhante até, analogia, até a indústria cultural. Mas a indústria cultural é isso, gente. A indústria cultural sobrevive disso. Já que os seguidores lá do Olavo de Carvalho, né, acreditaram naquela história do Leem Adorno, que ele trata justamente disso. Pronto, né? daí, ó. A escola de Frankfurt odiava a cultura popular. Vamos brincar rapidinho de bloqueio compartilha? É porque eu quero ver se Emílio... Vamos ver, bota o primeiro logo aí pra gente sair logo risco. Opa! Aí o senador Everton Rocha, Emílio. Bloqueio ou compartilha? Eu devo ter vindo aqui... Eu vim aqui uma vez... Não botei esse aí pra ti não, naquela vez. Não. Eu vim aqui uma vez, foi no processo eleitoral do Haddad contra o Bolsonaro. E a gente precisava de muita coisa, de juntar muitas forças, né, para derrotar o Bolsonaro. Eu não lembro se o Everton estava naquela lista. Se tivesse, como ele estava votando no Haddad naquele momento específico, eu devo ter compartilhado. Hoje, como não se está vivendo o clima emocional de uma campanha, nem o desespero de impedir a eleição de Jair Bolsonaro, que é uma coisa inominável, a gente não tem nem adjetivo para aconteceu. Pra usar. Aconteceu. Então, eu não compartilho nem de perto, Everton Rocha. O que o Everton tem feito de coisa ruim nesse Maranhão, se aliando com o que há de pior, como madeireiro, grileiro de terra, agronegócio que não tem o menor respeito por comunidade tradicional. Está imitando Lula. Não compartilho de jeito nenhum. Vamos ver o segundo. Tá aí o deputado federal Márcio Gerri. Márcio Gerri, né? Quantos votos ele teve? 80 e poucos mil, né? 80 e poucos mil, foi? Onde é que ele arranjou esses votos? Não sei. É o Sarney filho do PCdoB. Passa pra frente. Terceiro. Porque o Sarney filho, ninguém sabia onde é que estavam os votos dele. Ele aparecia com 100 mil votos. Vai, pode botar o terceiro ali, ó. Tá aí outro senador, Roberto Rocha. Ixi, Maria. Esse daí é de Bolsonaro, né, papai? Não precisa dizer mais nada, né? Roberto anda muito mal acompanhado, viu? Bloqueado também. Total. Vamos ver se o último dá pra compartilhar. Bora ver, bota alguém. Tá aí o deputado Duarte Júnior, lá do PCdoB. Demagogo, arranjou a máquina pública para arranjar um mandato. Se não fosse o PROCON, não era deputado. Não tem voto. Tá bloqueado também. E o pior é que puxa o saco de Flávio Dino e Flávio Dino não gosta dele. Emílio, ainda dá tempo de vender o peixe e convidar o pessoal amanhã pro evento lá. É aberto? Aberto. Amanhã às 5 da tarde, na Universidade Federal do Maranhão, no auditório central da Universidade Federal do Maranhão, né? A Agência Tambor está promovendo um debate sobre comunicação, democracia e desigualdade social. Serão 3 debatedores, não é? Aqui do Maranhão, a Rosa Gregório, que é da Quebradeira de Coco, né? Aqui do Maranhão, o pastor Lindo e a pastor historiador, professor da UFMA, o Lindo, e a Cristiane Furtado, que é uma comunicadora popular, ativista lésbica do Rio de Janeiro, que fundou a revista Brejeiras e estará aqui para debater conosco. Então, todos convidados, Natanael, Geraldo, o pessoal aqui da produção e quem está nos assistindo. 5 da tarde, estaremos lá nesse processo.
Na próxima vez me arranje mais 4 figuras melhorzinhas para a gente poder pelo menos um. Né? Não, eu gostei, mas justificou, é problema dele. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Não vou defender, não. Né? 15 segundos para a pergunta, 30 para a resposta, companheiro. Em relação ao bloqueio compartilha, você não acha que o Márcio Gerri aí está lutando, aí é o mais ferrenho que está lutando contra essa coisa desse sistema Bolsonaro de governar o país? Você acha que ele é uma luta justa ali? Nesse aspecto aí, vamos falar agora aqui mais sério. Com o mandato conquistado... Não, mas era sério o tempo todo, hein? Com o mandato conquistado, com o voto clientelista na armação tradicional de prefeito, usando a máquina pública para ter um mandato, que foi assim que ele se tornou deputado, e todo mundo sabe disso, Geraldo sabe, tu sabe. Quer dizer, ele não tinha voto, foi para o governo e arranjou o voto como todo deputado do Maranhão sempre arranjou. Com o mandato já conquistado de maneira, na minha opinião, ilegítima, lá ele tem tido boas posturas em relação ao governo Bolsonaro. Isso eu reconheço, não é? Seria bom que nós tivéssemos outras pessoas com a postura do Márcio, não é, em relação ao Bolsonaro. Tem que ver essa questão de Alcântara aí, que ainda está um pouco nebulosa, mas a reforma da Previdência, outras coisas aí, ele votou certinho. Me lembrei na questão dos costumes, tem se comportado bem também. Não tem nada pessoal contra nenhum dos 4 que tem aí, esse Nathaniel. A questão é política. Exato, mas aqui é só política, nada bom. Quando tem questões pessoais aqui, a gente nem traz. É porque, né, a gente aí, né, eu também me considero, né, de esquerda, apesar de não ser filiado ali, né, e ser um pouco mais moderado, mas a gente tá... Eu sou moderado, rapaz, sou moderado. Não, quem não é moderado é o Maranhão. O Maranhão é que é pesado demais. Eu sou moderado. Eu acho que a gente precisa aí de mobilização, de um pensamento ali para frear esse perigo maior que está aí, porque eu vejo com bastante temeridade, né? Não só lá na ponta, lá em cima, porque quando vem da ponta, o pensamento de uma bolha mais radical é muito perigoso para a sociedade. E violências aí estão acontecendo, aumentando o número de feminicídio, a violência doméstica, mortes brutais lá no Rio, lá, né? Quer dizer... Eu sou a favor de uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro, mas também sou a favor de que a esquerda tenha autocrítica. A gente precisa debater as coisas da esquerda, porque a gente não pode condenar o Bolsonaro e de repente, ou Sarney, ou quem quer que seja, e na hora que copia você, não, porque de esquerda eu vou... E ir para as mesmas práticas. É preciso combater. Isso é pedagógico, é importante, é de interesse público. Quando eu faço uma crítica dessa, bloqueio, compartilha. Eu não posso fazer aqui um elogio gratuito, tendo a oportunidade de dar uma opinião, não é porque, é para que melhore. Não, a opinião é livre, é importante a liberdade de expressão. O Everton está num partido que é o PDT, um partido histórico, um partido de esquerda, e o Everton tem a postura de direita. Justamente. De direita. Não, eu que estranhou... Então tem que se dizer, porque senão daqui a algum tempo, o Everton está na candidato a governador, aí a opção de esquerda. Não é. Todo o jogo de Everton aqui é um jogo tradicional, conservador de direita, contra os índios Aguajá, a favor daqueles sojeiros terríveis de balsa. Lá o voto do Everton lá em Brasília hoje com o Bolsonaro é um negócio meio lá, meio cá. Muito ruim. Tem que ser dito. Claro. Aqui, Emílio, né, para encerrar já... E agradeço aqui a gente, o espaço é livre, democrático. Que é uma coisa rara. O Geraldo e o Nathaniel, vocês são espectadores aqui do programa, é uma coisa rara. Um programa mídia de mercado dá espaço para alguém que faz mídia alternativa. Isso aqui é uma exceção à regra. Até porque se houvesse alguns outros convites da mídia tradicional, eu nem aceitaria. Não, até porque, né, na TV Fernando Sarney, por exemplo, toda vez que fui convidado, não fui. Olha que Fernando Sarney tá na agenda 7 hoje. Mas aqui, tanto o Geraldo, que também é do underground, do teatro, né, da resistência, eu também do heavy metal, do rock ali, a gente acaba sendo sempre minoria, né, e a gente não pode negar nossas raízes ali. Mas a gente convida o Everton. O Everton já veio aqui, já veio... Rapaz, a gente convida todo mundo aqui. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. E a gente aperta também. Se Bolsonaro vinha inaugurar aqui a Praça Deodoro lá do prefeito, que ficou belíssima, a gente ia convidar Bolsonaro para vir aqui. E apertei, ei, presidente, ele ia dizer, tem que mudar isso aí. E a Damares? Eu acho que ele ia levantar. Vou convidar. A Damares vai ser homenageada pela Assembleia do Maranhão. Eu falei, Manuel Beckman. Eu falei isso aqui ontem. Falamos disso ontem. Protestei contra isso, assim. Alguém votou contra? Rapaz, eu não sei, rapaz. Vamos homenagear os maranhenses. Eu vou atrás dos votos, viu, cara? É uma vergonha. Nada contra a mulher, né? A pessoa da Damares. É o que ela representa. Totalmente sem noção. Bom... Obrigado a todos, esse papo é elástico demais.
Amanhã a gente está de Boa volta. noite.